A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a bênção do Senhor venha repousar no seu lar. E na nossa série Muita Calma Nesta Alma, hoje nós vamos falar sobre quem é você. Qual a sua identidade? Eu costumo dizer que muito mais do que termos os nossos problemas resolvidos, muito mais do que termos a nossa dificuldade resolvida, nós precisamos ser resolvidos dentro de nós. Precisamos ser resolvidos dentro de nós. Por quê, meu irmão? Porque é bem verdade, nós sabemos, no mundo ao qual vivemos, nós teremos aflições, passaremos por dificuldades. Isso é um fato, isso é uma realidade. Nós passaremos por problemas. Nós vencemos um problema e logo vem outro. Vencemos uma dificuldade e logo vem outra. Então, muito mais do que ter os problemas resolvidos, é sermos resolvidos dentro de nós. Aleluia! Porque, irmãos, a questão é como eu me comporto diante do problema. Como estão as minhas emoções diante das circunstâncias adversas? Como eu estou? São nesses momentos difíceis que se revela em nós quem somos de verdade. São nos momentos difíceis que as nossas convicções mais profundas vêm à tona. São nos momentos difíceis que as nossas emoções ocultas vêm à tona, que revelam a nossa fé. Eu costumo dizer que nas dificuldades, nos momentos difíceis, nós cristãos estamos tendo uma oportunidade de mostrar para o Senhor o quanto nós o amamos, o quanto nós cremos nele. São os momentos difíceis que nos revelam. Então, nesses momentos, eu penso, eu tenho uma oportunidade de mostrar para Deus o quanto eu o amo, o quanto eu creio nele, o quanto eu não vou negá-lo diante desta situação. Então eu quero te perguntar, quem é você? Qual a sua identidade? Nós estamos vivendo dias em que estamos vendo cristãos gigantes na sua fé, mas escravos nas suas emoções. Escravos nas suas emoções. E a Bíblia ela fala de um homem chamado Davi, que no momento da sua vida, Davi se comportou como um gigante nas suas emoções. É uma passagem muito conhecida de todos nós e que nos ensina e traz muitos ensinamentos, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Essa é uma história conhecidíssima de todos nós, a história em que Davi luta com o gigante Golias. Aleluia, é uma história muito conhecida. Mas sabe o que é interessante? Antes de Davi vencer Golias, vencer a sua batalha, a sua luta corpo a corpo com Golias, Davi ele precisou vencer muitos gigantes dentro dele. Muitas situações Davi viveu até vencer Golias, o seu gigante externo. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que Davi estava com seu pai enquanto os seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, foram para a guerra, guerrear no exército de Israel, que na época Saul era o rei. E eles foram guerrear contra os filisteus. E o pai de Davi disse para ele assim: olha, Davi, vai lá ter com seus irmãos, vai saber, me traz notícias dele, leva alguns alimentos, vai ter com seus irmãos. Davi então foi para o arraial onde estava reunido todo o exército de Israel. E chegando lá, um gigante chamado Golias, que era do exército dos filisteus, começou a afrontar o exército de Israel. E Davi chega nesse momento. Agora observe, irmãos, o ambiente era um ambiente tenso, um ambiente de temor, um ambiente de guerra.
Todos temeram ao gigante Golias, todos temeram lutar contra aquele gigante. E quando Davi chega, ele olha para aquele gigante e ele diz assim: quem é esse incircunciso? Olha a visão de Davi, o mesmo acontecimento, todos estavam vivendo a mesma guerra, mas a visão de Davi para aquele gigante era: quem é esse incircunciso que vem contra o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que ele é? Observe, irmãos, olha a visão de Davi diante daquele gigante. Quem ele pensa que é? Quem esse incircunciso pensa que ele é? Aqui o exército do Deus vivo. E quem fazia parte desse exército não conseguia enxergar como Davi estava enxergando. E observe, ele começa a questionar a todos os soldados de Israel sobre o que estava acontecendo. E ele acha um absurdo, né? Aquele gigante afrontar o exército de Deus vivo. E quando ele está nessa conversa com os soldados, o seu irmão mais velho, Eliabe, a Bíblia vai dizer no versículo 28, porque como eu te disse, Davi, antes de vencer Golias, que foi o seu gigante externo, ele venceu muitos gigantes internos. Que na verdade, para Davi, que era um gigante aqui nas suas emoções, ele tirou de letra. E isso que nós vamos aprender com Davi neste vídeo. E ele diz assim no versículo 28, 1 Samuel 28. Diz assim: ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Porque muitas vezes, irmãos, é isso que acontece conosco. O gigante está dentro da nossa casa. O gigante se levanta para muitas vezes nos ofender, nos humilhar, nos caluniar, e esse gigante está dentro da nossa casa, porque era o irmão de Davi. Mas observe como Davi se comportou diante desta situação. Como Davi reagiu diante da afronta do seu irmão, diante daquela situação o qual o irmão dele estava o julgando. Ah, eu sei o que você veio fazer aqui, Davi. Descestes apenas para ver a peleja. Tu és presunçoso, Davi. Observe, mas olha a reação de Davi. A Bíblia vai dizer no versículo 30 que Davi fez assim, ó: desviou-se dele para o outro. Diante daquela afronta, diante daquela calúnia, diante daquela atitude do seu irmão, Davi desviou-se. Observe, queridos, Davi, ele sabia quem ele era. Davi, ele tinha uma identidade em Deus. Ele sabia quem ele era. Ele não era nada daquilo que o irmão dele estava dizendo. Então ele desvia o olhar, ele muda o foco. Ele muda o foco do irmão, porque o coração de Davi, ele não se sustentou naquela calúnia do seu irmão. O coração de Davi, ele não se sustentou na afronta do seu irmão, porque ele sabia quem ele era em Deus. Davi tinha uma identidade formada em Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo os pensamentos de Deus, porque pensamento e coração é a mesma coisa. Então Davi era um homem segundo os pensamentos de Deus. Ah, Eliabe, eu não sou essa pessoa que você está dizendo, não. E ele desvia o olhar. Davi se comporta como um gigante nas suas emoções. Aleluia! E ele vence esse primeiro gigante que foi dentro da sua casa. Esse foi o primeiro gigante que Davi venceu, dentro da sua casa. E não para por aí, porque o burburinho começou a rodar no acampamento de que Davi, ele se coloca à disposição de lutar esta guerra com o gigante. Ele sabia quem ele era. Aleluia! Então a Bíblia vai dizer no versículo 32 que Davi vai ter com o rei Saul.
E ele diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu vou, não desfaleça o seu coração não. Eu sei quem eu sou, eu vou guerrear essa batalha sim. Só que agora Davi encontra um outro gigante a se vencer. Ele agora encontra o seu líder, o seu rei, não acreditando nele. O seu rei, o seu líder, desacredita dele. Porque Saul vai dizer assim para Davi no versículo 33, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ah, o seu líder desacreditou. Você é um menino, Davi. Você não está vendo que você não vai conseguir vencer essa peleja? Você não está vendo que essa batalha não é para você, Davi? Quem é você, Davi? Você não vai conseguir vencer isso. Eu estou te falando do seu líder. O líder dele não acreditava nele. Ele não acreditava que ele conseguiria vencer essas batalhas, mas o líder dele não conhecia os seus bastidores. Você está conseguindo entender, meu irmão, a mensagem? Muitas vezes, né, o teu líder pode não conhecer os teus bastidores. E por isso desacredita, mas nem por isso você deve barrar. Nem por isso você deve deixar de continuar caminhando. De forma nenhuma, porque quando temos uma identidade formada em Deus, quando sabemos quem nós somos em Deus, nós caminhamos. Não com ressentimentos e com mágoas, não. Ele não conhece. Saul, você não conhece os meus bastidores. Você não sabe, Saul, que eu já enfrentei um leão. E eu matei como um urso. E esse circunciso filisteu, no versículo 36, ele vai dizer: será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor já me deu nas mãos um urso, já me livrou das... Meu rei, meu líder, você não conhece os meus bastidores. Eu até entendo por que você desacredita. É porque você não conhece os meus bastidores. Você não conhece como o Senhor já me treinou no oculto. Porque, irmãos, é exatamente isso. Entenda uma coisa. Deus, Ele trabalha dentro de nós para vencermos os gigantes externos. Deus trabalha fora e usa os de fora para vencer os gigantes internos. Por quê? Porque Deus está nos forjando. Nós somos soldados do Senhor. Ele está nos forjando nesta terra como soldados de excelência. Então não é para você morrer não, meu querido. Não é esse o objetivo. Deus está te forjando. Tu és um soldado de Cristo. Aleluia. Quem é você? Davi sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade firmada. Eu sei quem eu sou. Eu sei do meu bastidor, da minha guerra. Eu sei do que o Senhor tem feito na minha vida. Tu não viu ainda, mas eu sei quem eu sou. E todas essas dificuldades não foram suficientemente fortes para barrar Davi, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era em Deus. E não bastou por aí. O rei Saul, ele então é convencido. Tá bom, Davi, você vai lutar esta guerra, esta batalha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Davi. Toma aqui as minhas armaduras. Versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O que Deus tem para você é para você. Deus, ele nos forja, cada um de nós, segundo a guerrear as nossas guerras, as nossas batalhas. Sabe? Deus nos prepara para o chamado que ele tem nas nossas vidas. Então o que Deus tem para você é para você. Não queira vestir a veste do outro. Não queira ser como o outro. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida é na sua vida. Você não tem necessidade de imitar o outro. Você tem uma identidade. E você precisa entender quem você é. E como você é, como Deus vai te usar. Então você não pode querer ser o outro. Davi deixou bem claro: eu não posso andar com isso, Saul. Essas armaduras, meu rei, elas são tuas, elas não são minhas. Essas vestes, elas são tuas, elas não são minhas. Entende? O chamado que Deus tem
tem para sua vida não é o mesmo que ele tem para minha. E é justamente nessa singularidade, nessa particularidade que nós temos em nossa identidade, é que nos tornamos um corpo unido, um corpo que caminha, porque se todo mundo for mão, meu irmão, nós não somos um corpo. Consegue compreender? Então precisamos entender quem nós somos em Deus. Quem você é em Deus. E ninguém pode roubar a sua identidade. Não permita que ninguém chegue para você e diga: vista isso, seja assim, faça isso. Você tem uma identidade, diga: eu não posso andar com isso. Eu sei quem eu sou. E você não é o que os outros dizem que você é aquilo que Deus diz que você é. E fique firme na identidade em Cristo. Não permita que as pessoas roubem ou queiram roubar a identidade que você tem. Você é singular, você é único. Aleluia, assim como Deus te fez. E Davi, ele foi vencendo todos esses gigantes internos, porque como eu falei, Davi se comporta aqui como um gigante nas suas próprias emoções. E mais para finalizar, Davi encontra agora um gigante a derrubar, que é o próprio Golias. Porque Golias olha para Davi no versículo 42 e diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Ele olhou para Davi e por causa da aparência, ele desprezou Davi. Você? Quem é você? Davi sabia quem ele era. E eu te pergunto, quem é você? Você sabe quem você é? A ponto de alguém te desprezar, falar pela sua aparência ou pela sua essência e isso te barrar? Tem a sua identidade formada em Deus. Muita calma nessa sua alma. Você é um filho de Deus, amado do Pai. Davi sabia quem ele era. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia quem ele era, por isso que Davi respondeu assim. Davi, porém, disse ao filisteu, versículo 45: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você não está entendendo, Golias? Você não está entendendo? Eu entendo muito bem quem você é. E eu entendo que você, como incircunciso, está enfrentando, afrontando um exército poderoso. O exército de Deus. O Senhor está afrontando, na verdade, o exército de Deus vivo. Ele sabia quem ele era quando ele foi para aquela peleja, para aquela batalha. O que não barrou Davi até ele chegar a lutar com o gigante Golias. Porque muitas batalhas ele venceu. Ele venceu rejeições, calúnias, humilhações, dentro de casa, com seu líder, e agora com quem ele ia guerrear, mas nada barrou Davi, porque Davi tinha uma identidade. Então, quem você é? Essa é a minha pergunta. Quem você é? Porque Davi, diante de todo aquele exército, teve uma outra visão diante daquela guerra. Por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Então, meu irmão, não ter situações difíceis é impossível. Não passar por lutas é impossível. Então a questão é como eu estou dentro de mim. Como eu sou resolvido dentro de mim. Quem eu sou. Então isso é que faz a diferença. Entende? Quem nós somos em Deus. Aleluia. Então não desfaleça o seu coração. Muita calma nesta alma. Não desfaleça o seu coração. Você precisa entender quem você é em Deus. Porque assim, as pessoas, os outros, aqueles que você não pode mudar. Você não pode impedir que alguém venha te ferir. Você não pode impedir que alguém venha te machucar. Então você não pode impedir que o outro faça algo contra você. Mas o que você pode fazer, aleluia, é ser resolvido dentro de você. Entende? Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra ela possa ter encontrado guarida no seu coração. Que ela possa ter gerado vida dentro de você. Porque esse é o objetivo. É
venha gerar vida em nós, transformação, ajudar as nossas vidas. Feche teus olhos que eu quero orar por você nesta hora. Pai, eu te dou graças, Senhor, sempre, por tudo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço para o encontro, Senhor, desta pessoa, Senhor. Ó Deus, toma as suas emoções, Pai. Deus, olha para ela, dentro dela, Senhor. Ó Deus, eu te peço, meu Deus, que ela possa entender quem ela é em Ti, Pai. Nós somos Teus filhos, amados por Ti, Senhor. Nós somos especiais para Ti. E não importa o que digam ao nosso respeito, porque é o que o Senhor diz que deve prevalecer em nós. Eu quero abençoar esta vida, Senhor. Ó Deus, vai ao encontro, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor vai na divisão de espírito e alma. Ah, Deus, vai, Senhor, neste lugar, que eu nem imagino onde seria, mas o Senhor sabe. Então age, opera, meu Senhor, nos nossos corações, e eu te dou graças, honra e louvor sempre.